Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao episódio número 110 aqui no podcast O Pai Old School. Meu nome é Rafael Henriques e hoje a gente vai falar de um assunto extremamente importante e que é um problema recorrente, né? É um problema que vem acontecendo, vira e mexe tem notícia e tal. Eu queria, até o objetivo desse podcast nem é ficar focando muito em coisas de notícia do dia a dia, porque a gente acaba ficando viciado em ver notícia, o que está acontecendo e tal, a gente acaba se perdendo um pouco. E eu não sou muito de ficar vendo notícia, que eu acho que faz zero diferença, mas eu queria pegar essa notícia especificamente, não para comentar sobre ela, mas para a gente levantar um assunto importantíssimo, que é o assunto do bullying. E a imensa maioria dos pais não sabe como é que se origina o bullying, o que que é bullying, por que que acontece bullying, quais são os mecanismos sociais do bullying, né? O que que um pai deve fazer, o que que uma mãe deve fazer, tem sempre uma coisa assim, né? Ou o pai e a mãe são meio pacifistas, né? E falam, não, tem que conversar e tal, aí conversa na escola, pede reunião e tal, ou então aquele outro extremo, né, que é o pai que chega, não, tem que sentar o cacete, dar porrada, né, isso aí, não sei o quê, tem que ser macho, né? Sempre tem assim, né, esses dois extremos, eles são muito presentes e na verdade a forma correta para lidar com isso, na minha opinião, é outra, tá? Então, a gente vai comentar um pouquinho disso aqui, mas claro, né, motivado pela morte do menino, né, eu acho que ele chamava Carlos, o menino que morreu ali na região de Santos, se não me engano, e vítima de bullying, né? E ele foi agredido, parece, não era nem a primeira nem a segunda vez, tem vídeos dele sendo agredido antes, tomando tipo um mata-leão, assim, uma gravata no meio dentro da sala de aula, cara. É uma cena estranha, assim, uma cena que dá um incômodo, sabe? Porque pelo que eu consegui ficar sabendo dele, ele era um menino super doce, super calmo, super tranquilo, né? E parte do mecanismo do bullying, né, envolve você pegar esse tipo de criança, né, esse tipo de jovem que é pacífico, que é inocente, que é o tipo de pessoa que não reage de volta, né? E você despeja nele todo tipo de desgraça, porque é fácil subjugar uma criança dessa, né? Então, vamos bater um papo sobre isso aqui. A gente tem muita coisa importante para falar e eu acho que a gente precisa endereçar isso porque tem muito pai por aí, muita mãe passando aperto com esse negócio de bullying e é complicado, né? Bem complicado. A gente fica se colocando no lugar dos pais, né? Quando a gente vê umas notícias assim, realmente é bem complicado. O contexto é esse, né? O menino faleceu e a história dele tá toda errada, cara. Tudo errado. Tudo. Absolutamente tudo. Não tem uma pessoa certa nessa história. A não ser o menino, né? Que não tem culpa de nada. Ele parece que ele era agredido, né, com frequência e os pais já tinham solicitado reunião com a diretoria. E aí a escola parece que tem 2 ou 3 diretores. Tudo, absolutamente tudo que precisa para conseguir punir os culpados já foi levantado, né? Não no site de notícia normal, mas se você pega uma conta qualquer no Twitter que está falando sobre esse assunto, absolutamente todo mundo sabe quem são as pessoas envolvidas, os meninos envolvidos, né? Os diretores, os responsáveis, os professores, todo mundo sabe quem são. E o meu palpite aqui não vai dar absolutamente nada, porque, né, é assim, tem uma comoção popular muito grande, e aí passa uma semana, acabou, fica por isso mesmo e pronto. O pai parece que tentou agendar uma reunião ou tentou marcar uma reunião para conversar com a escola não resolveu, obviamente. A escola hoje em dia tem sido sinônimo de bagunça, né, baderna, porque dificilmente um professor ou um diretor tem poder para punir um aluno, né? E o aluno é sempre muito protegido e tal. Claro, né, tem os professores que são realmente incompetentes nisso, mas tem muito professor que gostaria de fazer alguma coisa, gostaria de tomar alguma atitude, mas não tem o que fazer, porque o aluno, né, você expulsa, você não pode deixar ele em casa, ele tem que voltar.
Você suspende, ele fica 2 dias, eu tenho que voltar. Você manda para a sala do diretor, o diretor não tem o que fazer, e aí volta com o menino para dentro da sala. Aí se o menino fica perambulando pela escola, ele arruma confusão e aí também não pode, tem que pôr ele para dentro da sala. Então, virou uma batata quente, né? Um joga pro outro joga pro um. O professor fala que não tem o que fazer, a escola também fala que não tem o que fazer. Você, né, tenta resolver de outras formas, não dá em nada. Então, assim, né, a escola virou isso, né? Uma série de políticas que giram em torno do universo escolar e acontece isso. Acontece que isso é um prato cheio para quem quer fazer bullying e não acontecer nada, né? Não só bullying, né? Mas bagunça em geral, confusão. Eu falo disso porque eu tenho algumas histórias na família, né? Tenho uma família que tem algumas professoras, né? De carreira, assim, ao longo da vida. E as histórias são, assim, terríveis, né? Agressão, inclusive, ameaça e tal. Então a escola, né, no geral virou isso, principalmente as escolas mais barra pesada, né? Mais escolas mais de bairros mais afastados e tal. Então é esse o problema. E aí aconteceu isso, a escola não tomou decisão nenhuma, o menino continuou sendo agredido, o pai, coitado, ao invés de procurar alguma uma forma efetiva de fazer alguma coisa, deu um spray de pimenta pro menino. O menino, obviamente, não sabia usar, não quis usar, ou sei lá por quê. E aí o menino foi agredido de forma mortal, né? Só que antes de morrer, eles levaram o menino na UPA, né? Parece lá na UPA ou no posto de saúde, alguma coisa assim. E aí chegaram aí 3 vezes no posto de saúde. Chegava lá, os médicos davam um remédio para dor e mandavam para casa. Ninguém investigou o que realmente tinha acontecido. Então, assim, tudo errado, tudo, absolutamente tudo. Vamos começar aqui então. O que exatamente é o bullying, né? Eu falei num post lá no meu Instagram que geralmente, né, nesses casos de bullying, tá todo mundo muito mal informado e muito errado. Que a mídia não entende direito, né, o que é o mecanismo do bullying e coloca qualquer zoeira entre amigos, qualquer brincadeirinha, qualquer chacota como bullying, né? E aí diminui a gravidade desses eventos que realmente são sérios, né, como o caso desse menino Carlos. Os pais também não sabem lidar, né? Dá um spray de pimenta e convoca reunião na escola. Claramente isso não vai dar certo. As escolas também não estão dando conta, seja por incompetência, seja por falta de recursos, seja por não ter o que fazer mesmo, né? Então a escola não está dando conta. Confiar que a escola vai resolver o problema do bullying é uma ingenuidade sem fim, né? E aí os próprios meninos também não sabem lidar, porque quando você é uma criança pacífica, né, e que não tem capacidade nenhuma de se defender, você fica sujeito à boa vontade de que não queiram te fazer mal, né? Se alguém quiser te fazer mal, fudeu, já era. Então, vai ser feito. Então, o que é o bullying? O bullying é um fenômeno social muito comum que acontece toda vez que se forma uma espécie de uma sociedade nova, que é basicamente o que acontece todo ano, né? Todo ano as crianças vão para casa nas férias, quando volta é criada uma nova sociedade ali, naquele microcosmos ali. E aí tem aluno novo, tem aluno velho, tem aluno que vem de outra escola, aluno que entrou esse ano, né? Formou uma sociedade. O que uma sociedade, quando se forma, ela busca? Ela busca alguma autoridade, alguém que os guie, né, para tomar decisões, um líder, basicamente, né? E isso aqui não foge muito do que acontece com manadas de mamíferos, né? Macacos, elefantes, leões, essas coisas. O grupo vai olhar para alguém capaz de liderar aquele grupo ali, capaz de ser um representante do grupo, digamos assim. Geralmente, quando o professor tem uma autoridade, quando ele se coloca como uma autoridade dentro de sala, ele consegue ser essa figura, e aí os alunos costumam não olhar um para o outro para procurar essa figura, né? Então, quando o professor funciona como autoridade, o diretor funciona como autoridade, a escola funciona fornecendo essa autoridade, em geral a sala fica mais pacífica, porque você não vai ter jogos de poder nem disputa de poder ali dentro para ver quem vai emergir como líder. O líder já está dado. Você só precisa seguir aquele líder, né? Então, quando o professor não se coloca nessa posição, que é o padrão hoje em dia, né? Eu não sou um grande especialista em educação, mas se você já assistiu algumas aulas sobre
o que é né, esse método Paulo Freire, se você pega a questão da liderança do professor, ela é rebaixada e colocada no nível, né, do aluno. Então você, na verdade, você não vai ensinar nada para o aluno, você vai discutir coisas e trazer coisas para discutir, o aluno vai dar ideias e tal. De novo, eu não sou especialista, tá? Mas a ideia me parece ser que o conhecimento ele vai sendo trocado e ali a educação acontece, entende? Esse tipo de postura, aí você pode achar que é bom, pode achar que é ruim, eu não tô, o ponto aqui não é esse, tá? O ponto é, se isso for feito na prática, o que acontece é que o professor não é uma autoridade, correto? Vamos, dá pra ser pacífico nesse ponto, né? Ah, não, mas você está falando mal, né? Você falou que não entende direito, não conhece, está falando mal. Eu não estou falando, estou discutindo o fenômeno sociológico que acontece quando o professor desce do palco, entre aspas, né? Desce do ponto onde ele é autoridade. E aí é óbvio, né? Você vai ter ali naquele meio crianças e jovens, né? Que vão tentar tomar a liderança daquela manada, daquele bando ali. E como é que essas pessoas fazem isso? Geralmente são pessoas fisicamente capazes, né? Pessoas ou grandes, ou ágeis, ou fortes, ou isso tudo, né? Tem aquela cena clássica do bullying nos filmes americanos, né? Que geralmente é um cara que joga futebol americano, ou então um cara que joga basquete, né? É um cara grande, forte, que anda com aquela jaquetinha de atleta, né? Tem aquela jaquetinha clássica nos Estados Unidos. Geralmente esse é o cara que vai tentar tomar a liderança do bando. E como é que ele tenta fazer isso? Como é que. Isso aqui eu estou explicando para vocês entenderem, até para vocês conseguirem projetar isso na sala do filho de vocês, tá? Como é que ele vai tentar fazer isso? Como é que o bully, né, o bulinador, como é que ele vai fazer isso? Ele precisa demonstrar poder, né? Só que ele, ao mesmo tempo, ele não é o tipo de pessoa nobre o suficiente para desafiar, né? Digamos que tem uma lista de, sei lá, 15 meninos ali naquela sala. Ele não vai, bom, eu quero ser o mais forte, né? Eu quero ser o dominante, o macho dominante, o macho alfa. Ele não vai chamar o segundo mais forte para porrada. Ele não vai fazer isso, nem o terceiro. Ele vai olhar para o último. Por quê? Porque ele consegue demonstrar dominância se ele simplesmente atropelar o mais fraco. Ele não precisa ficar batendo de frente com os outros mais fortes. Na verdade, aquele segundo, terceiro e o quarto, ele vai tentar ser o mais amigo possível deles para ele se cercar dos mais fortes e formar um grupinho ali dos mais fortes, para que eles tomem a liderança do bando. Então eles vão usar aquele mais fraco, aquele mais do final da sala, o mais esquisito, o mais franzino, o mais tímido, o que usa óculos, qualquer sinal de fraqueza que tenha, né, que aquele menino é o menino mais fraco da sala, ou o segundo mais fraco, enfim, qualquer sinal que tenha, eles vão apontar para ele. E eles vão acabar com a vida daquele menino para demonstrar que eles são o alfa, né, que ele é o alfa daquela sociedade que se formou. Então é basicamente isso, né? Esse é o mecanismo, é uma espécie de dominação e expurgo. Você domina e depois você sacrifica aquele bode expiatório, né? Então isso é o que sempre acontece no caso de bullying, né, o bullying enquanto fenômeno, né, social de dominação, tá? De novo, xingamento, chacota, narigudo, gordinho, não sei o quê, entre amigos ou entre crianças normais que estão só se divertindo, brincando, sacaneando uma outra, isso não é bullying, tá? Então, eu lembro de algumas histórias minhas, cara, que eu tô falando isso aqui com uma certa. O pessoal fala do negócio de lugar de fala, né? Eu tenho um lugar de fala muito muito importante nisso aí, porque eu sofri bullying a minha vida inteira, né? Durante um tempo eu era o mais gordinho da sala, né? Então acontecia muito. Mas bem antes de eu ser o mais gordinho da sala, por eu ter esse perfil mais tímido, mais introspectivo, mais quieto no meu canto, mais pacífico, eu sempre era usado como esse bode expiatório, né? Em algumas vezes. Eu e às vezes um ou dois amigos meus ali, né? Eu me estudei numa escola que era em Macaé, no estado do Rio, que chamava Castelo. Era uma escola católica, né? Uma escola de freira. A diretora da escola era uma freira. Eu morria de medo de ser mandado para a sala da irmã Ana Maria, que era o nome dela,
Então, a pessoa que seria mandada para a sala da irmã Ana Maria era uma tremenda de uma humilhação, assim, era um castigo muito grande para ir para a sala da irmã Ana Maria. Então eu morria de medo de ir, então eu não revidava absolutamente nada. Na verdade, eu não queria revidar porque eu tinha medo, né, do que acontecia, então eu tinha medo dos meninos. E eu falava que não queria reagir porque eu não queria ir para a sala da irmã Ana Maria, a ponto da própria diretora da irmã, a freira, chegou para mim e falou: pode bater nele. Eu acho que era Pedro Henrique que o menino chamava, que ele era o bulinador da sala, né? Pedro Henrique, Paulo Henrique, alguma coisa assim. A freira falou comigo: pode bater nele, mete a mão nele, não deixa ele fazer as coisas com você. E eu, muito, né, fraco, né, não fazia e fiquei sofrendo bullying um tempão. Eu lembro dessa cena da freira me mandando bater no menino, porque não funciona assim, né? Não é simplesmente você mandar a criança que está sofrendo bullying reagir, porque se ela soubesse reagir, se ela soubesse como fazer isso, se ela tivesse esse poder, ela já teria reagido, não precisava de você ficar falando, né? E os pais geralmente ficam, né? Ah, se apanhar lá, apanha em casa também, não sei o quê. Tem sempre um componente assim de, de convidar o filho para o enfrentamento, né? Mas se o filho tivesse uma atitude naturalmente voltada para o enfrentamento, ele já estaria enfrentando. Se ele não está enfrentando, alguma coisa está acontecendo. E não é mandar ele bater nos outros que vai resolver, né? Então precisa ter essa sensibilidade para não ficar falando com o menino, é só ir lá e bater nele. Inclusive, é uma coisa que eu queria cultivar desde cedo aqui nos meninos, porque o Heitor, que é o meu mais novo, ele tem o enfrentamento natural, ele tem o temperamento colérico, ele tem essa expansão muito mais natural, né? Qualquer coisa que acontece, ele bate de volta, né? Se a gente às vezes briga com ele tenta bater de volta, ele tenta brigar de volta. Se o Rafa às vezes toma algum brinquedo dele, ele mete a mão na cara do Rafa. Ele tem esse mecanismo de reação física muito rápida, né? É dele, é natural. O menino tem 1 ano e vai fazer 2 agora. E já é assim desde sempre. O Rafa já tem um temperamento mais pacífico, ele já tem uma pegada mais de sanguíneo, né? Que é uma expansão mais úmida, uma expansão mais suave, uma expansão que envolve. Então ele não tem naturalmente o mecanismo de agressão de volta. O que eu estou fazendo com ele desde cedo? Toda vez que o Heitor vem e faz alguma coisa com ele, ou dá um tapa, ou bate alguma coisa, eu estou falando com ele desde cedo, empurra de volta. Porque se ele aprender a fazer isso com o irmão dele, naturalmente ele vai conseguir fazer isso lá fora, né, em casa. Então, eu já cheguei a postar uma vez um Reels, né, do Rafa empurrando ele da bicicleta, ele caindo assim da bicicleta, ó, e eu postei na legenda e falei, é eu que mandei ele empurrar, por causa disso. Porque o Rafa, se deixar para ele assim, naturalmente, ele vai fraquejar. Tanto que isso para tudo, assim, quando ele cai na rua, por exemplo, ele cai e já fica no chão chorando. Ele não tem aquela postura de levantar e continuar andando. O Heitor não, o Heitor anda na rua assim, outra pessoa caiu, ele mesmo fala, caiu, papai, caiu, levanta e continua andando. Você vê que é da pessoa, né? Então, desde cedo eu já estou tentando mostrar isso aqui dentro de casa para o Rafa conseguir desenvolver isso, que não é natural nele. Mas tem outras formas de desenvolver isso, também eu vou falar disso mais para frente. Mas comigo aconteceu muito isso. As pessoas falavam, bate nele, bate nele. Porra, se fosse fácil assim, já tinha feito, né? E aí depois a gente mudou para uma outra cidade, onde as crianças já vinham juntas, né, naquela sala, já vinham juntas desde o prézinho e tal, e eu cheguei na 4ª série. Eu cheguei na 4ª série e adivinha quem foi o bode expiatório da sala? Eu de novo, né? Eu e mais um tinha entrado também junto. E aí acontecia todo dia ameaça, o nego falava que ia me arrebentar lá fora, que ia me pegar lá fora, que eu era playboy, que eu era não sei o quê, que blá, blá, blá. Era uma escola pública essa, né? E todo dia, nesse caso aí, o que aconteceu comigo foi uma sorte, que a moça que trabalhava lá em casa, a dona Eva, ela tinha um filho que trabalhava do lado dessa minha escola. E esse filho dela, o Bruno, ele era tido como meio barra pesada, né? E ele tinha irmãos mais velhos também que eram tidos como barra pesada. Então, o Bruno, que era filho da moça que trabalhou lá em casa, filho da dona Eva, me defendeu várias vezes na escola. E ele chegava lá e falava se alguém encostasse em mim, que ia se ver com ele, que ele ia arrebentar, que ele ia pegar de porrada e tal. E foi parando um pouco. Mas o que aconteceu foi, os meninos que estavam querendo criar uma posição de poder em cima de mim, em cima da minha presença ali, eles estavam
eles bateram de frente com alguém que estava numa autoridade maior que a deles, né? Portanto, conseguia apontar o dedo na cara deles e falar, eu vou bater em vocês. E o mecanismo do bullying, ele geralmente ele pega esses caras que são, né, que querem mostrar uma posição dominante, esses caras geralmente são muito covardes. Eles não estão tentando ser superiores ao segundo, ao terceiro, ao quarto mais forte. Eles só querem demonstrar dominância usando o mais fraco para isso. Então, se eles perceberem que existe uma resistência, qualquer resistência que seja, o bullying para. Tá? Para não, né? Ele vai mudar de lugar, né? Ele vai para uma outra criança. Então, isso aconteceu comigo, eu vi isso na prática, quando eu estudei lá na quarta série, e depois a gente mudou de escola de novo, porque essa escola só era até a quarta. E aí depois da quinta para frente tinha que ir para uma outra escola, e aí adivinha, formou-se uma nova turma de outras crianças, e eu era o único de fora, eles já vinham juntos também, e aí aconteceu de novo, eu lembro de pedir minha mãe para mudar de escola, porque o pessoal ficava me sacaneando, eu com 12, 13 anos. Enfim, né, são histórias que aconteceram aqui em casa, então eu tô assim, cara, eu tô de repente trazendo esse lado, né, da criança que sofreu bullying, às vezes pode ajudar um pai que às vezes acha que tá tudo bem, e a criança vai cada vez mais introspectiva, cada vez mais detesta a escola, cada vez provavelmente tem alguma coisa ali, né? Pode não ser bullying, pode ser só uma chacota, alguma coisa, mas é bom dar uma investigada, porque a criança que sofre bullying, ela tem um pouco de vergonha disso. Então ela pode não chegar e contar. Ninguém gosta de chegar e falar assim, ah, tão falando que vão me bater e eu tenho medo e eu não gosto e eu sinto medo. Então, né, é bom o pai começar a ver algumas coisas assim e simplesmente falar pro filho bater nos outros e falar assim, ah, fala lá na escola que eu vou lá bater em todo mundo. Né? Isso aí às vezes acontece. Fala lá na escola que se alguém encostar no você, eu vou lá e vou bater. Né? Então, campeão, é que até você chegar na escola, eu já apanhei muito, entendeu? Então não compensa ficar ameaçando os bulinadores que você vai chegar aqui de tarde para bater neles, porque aí eles nem vão estar aqui mais e eu já vou ter apanhado, então, entendeu? Não resolve. Então, qual que é a conduta, cara, de um pai quando ele percebe que realmente está acontecendo bullying, né? Esse pai, igual eu falei, eu acho que ele fez muito errado. E é difícil ficar julgando, né? A gente olhando de fora, assim. Até no post que eu falei disso no Instagram, teve alguém que colocou lá, falou, ah, o pai é meio afeminado, que não quis resolver, o quão feminizado tem que ser um pai para quando há um problema assim, terceirizar a resolução, né? Falar com a diretoria não resolve, amigão, seja homem. Isso é um depoimento aqui no comentário lá no meu Instagram. E eu vejo que tem uma razão de ser para esse comentário, né? Não vou tirar a razão totalmente. Mas quando você vê a história desse pai, você pega a matéria, né, e lê. O pai, ele é, coitado, ele é um manobrista, é um zelador, eu acho, um porteiro, alguma coisa assim. Provavelmente alguém sem instrução, provavelmente alguém que sofre bastante na vida. Já vi notícia de que o menino talvez fosse autista, né, o menino que morreu. Então, assim, você imagina um pai que cuida de uma criança autista, que né, trabalha muito para manter as coisas em casa. Às vezes o cara não tem uma maldade a mais para colocar nisso, às vezes ele não tem uma formação que ele consiga entender o que fazer, não tem com quem pegar conselho, não tem outros pais para conversar, enfim. É difícil, cara, você olhar para um pai e falar assim, ah, esse pai foi um merda, porque... É difícil. Eu teria feito de outra forma, tá? Mas é difícil ficar julgando assim os outros olhando de fora. O pai, ele fez duas coisas basicamente, né? Ele tentou falar com a escola e ele deu um spray de pimenta pro menino. O que que eu faria? A primeira coisa, cara, se eu realmente percebi que tá acontecendo bullying na escola, e o bullying real, tá? Não é esse bullying que chamam de bullying, assim, ah, tirando sarro um do outro, não sei o quê, xingando, chacota, zoeira e tal. Não, bullying, realmente bullying. Meu filho está sendo ameaçado fisicamente e às vezes até já chegou nas vias de fato. A primeira coisa que eu faria, cara, é polícia. Agressão é caso de polícia. Você precisa fazer um BO e você precisa correr atrás que esses meninos sejam responsabilizados, os pais sejam responsabilizados, alguma coisa desse tipo. Obviamente, a gente tá no Brasil e a chance disso também não dar em merda nenhuma é grande, né? Porque nada que dá certo, né? É só você. Se você já teve a experiência de ter, por exemplo, um celular roubado e procurou a polícia,
você vai saber do que eu tô falando, né? O carro roubado, alguma coisa. Lembra quando roubaram o meu carro, eu acionei o seguro, né? Depois liguei pra polícia, os caras me trataram como se eu tivesse, como se eu fosse o errado na história ainda, né? E aí os policiais também vão falar, ah, cara, mas é porque a gente também não pode fazer nada com bandido, né? No caso do celular, por exemplo, eu já vi policial se defendendo, dizendo, ah, a gente não pode fazer nada, porque mesmo que ache lá o celular, a gente não pode entrar na casa da pessoa, a gente não pode dar voz de prisão, não pode não sei o quê, porque os caras têm um monte de direito. Então, assim, ó, o Brasil, cara, é um negócio assim que foi feito para dar errado, sabe? Mas eu, como pai, a primeira coisa que eu faria é um boletim de ocorrência. Você procura uma delegacia e faz o BO, né? E depois trocar a criança de escola. Porque se o bullying está acontecendo, obviamente aquela escola não tem uma figura de autoridade para que as crianças olhem. Então elas precisam gerar autoridade entre elas. E a forma de se fazer isso é por violência. Tá? Isso a gente não difere muito tanto assim dos bichos na savana, né? Então, é importante saber disso. Se a escola, se está acontecendo bullying na escola, muito provavelmente isso vai continuar acontecendo, tá? E eu trocaria o filho de escola. Mas não sei se às vezes a pessoa não tem condição, às vezes não tem como, às vezes a escola que ele está é uma escola mais perto, às vezes é uma escola mais barata, enfim, eu consideraria trocar de escola, tá? Só que existe outras coisas também para a gente fazer, né? Claramente o pai tentou dar armas para o filho, né? Dar uma ferramenta para o filho se defender, que é o spray de pimenta. Mas se ele não tem um critério de combate assim muito já estabelecido, né? Não vai adiantar nada, porque ele não vai conseguir machucar a outra criança, né? Então existe um trabalho prévio que você precisa fazer com o seu filho, que é um trabalho de aprender a se defender, né? E aí, claramente, artes marciais, né? Aí você, inclusive muita gente fica assim, ah, mas qual que é a melhor arte marcial? Taekwondo, karatê, jiu-jitsu, não sei o que. Cara, qualquer uma, né? O objetivo da criança que faz arte marcial é que ela tenha confiança de que se ela precisar de algum tipo de defesa, ela vai conseguir ter, porque ela já treinou aquilo 1000 vezes, né? Tem uma história do Ícaro de Carvalho, que ele conta quando o Mateus, filho dele, né, entrou na escola pela primeira vez. Eles, classicamente, eles sempre fizeram homeschooling, né? E aí, por algum motivo, colocaram o Mateus na escola. E aí, ele, imagina, chegou de fora, chegou, né? Ele é um menino mais magrinho e tal. Provavelmente os donos daquele bando ali olharam para ele e falaram: ah, esse moleque chegou agora, ele vai ser pego para Cristo, né? E aí o Mateu, que é um cara, é um menino que já treina jiu-jitsu, né, há mais tempo e tal, pegou o menino, jogou ele pro chão, pegou o pescoço dele e falou assim: "Você não vai fazer isso porque você é fraco". E aí o Ícaro conta isso cheio de orgulho, né? Falando assim, cara, o que adianta eu ser um cara rico, bem-sucedido, não sei o que, se o meu filho vai ser humilhado na escola e tal, vai ser o gordinho paga-lanche, né? Clássico de filme americano, que o gordinho apanha e aí os caras ainda tomam o dinheiro dele ainda pra lanchar e tal. O gordinho paga-lanche é uma realidade cada vez mais presente, né? Mais frequente, porque as crianças estão todas absurdamente sedentárias, tá? Muita criança acima do peso e sem preocupação nenhuma com a questão da defesa, né? Então, uma coisa que você pode fazer com seu filho, e eu não estou dizendo que isso ajudaria no caso desse menino, porque principalmente se ele tem a condição de autista, né? Eu não entendo muito desse assunto, mas eu imagino que não seja uma coisa tão fácil assim para uma pessoa autista aprender uma arte marcial a ponto de se defender de bulinadores, né? Como eu disse, o bulinador ele vai querer atacar a criança mais frágil. Pelo que eu entendi, ele era assim, uma criança extremamente dócil, extremamente gentil, extremamente fofa mesmo. Então eu não sei se ele teria condição de alterar esse estado dele de doçura e de gentileza a ponto de agredir de volta, sabe? Então não sei, não estou dizendo que seria a resolução para esse caso, mas na maioria dos casos, se você tem uma criança saudável, ágil e que entende alguma coisa de defesa pessoal, dificilmente o bulinador vai em cima dela. Por quê? Porque geralmente ele é um covarde que vai querer a criança mais fraca. E se aquela criança que chegou agora, aquela criança que é diferente, aquela criança que ele queria usar para bode expiatório não é uma presa tão fácil assim,
ele simplesmente vai mudar de presa. É mais fácil do que correr o risco de pagar para ver, né, encarar aquela criança mesmo e apanhar, por exemplo. Porque se ele apanha publicamente no quintal da escola, lá no pátio da escola, ele perde publicamente o status de dono daquele bando. Então, aí, beleza, o cara que é o número um, né? E tem ali, ele é mais amigo do 2 do 3 e do 4. A partir do momento que ele apanha para um menino aleatório no pátio da escola, o 2, o 3 e o 4 vão olhar, acho que tem uma chance aqui de eu ganhar esse primeiro lugar, né? Porque se esse cara aqui tá com a moral baixa, acabou de ser, né, de apanhar, não sei o quê, então... E é isso que geralmente acontece, né, com gangue. Gangues, geralmente os chefes de gangue são depostos pelo número 2 ou número 3, né, da gangue. Porque tá medindo força. Ele segue o líder ali porque o líder é claramente mais forte que ele. Mas a partir do momento que ele fraqueja, existe um tipo de conspiração que vai ser criada ali para depor aquele cara e o cara, o número 2 ou o número 3, ascender ao poder, né? Isso é uma dinâmica básica de hierarquia social, né? Então, a gente consegue colocar os meninos, né, com um certo nível de capacidade, não precisa ser um puta, porra, um puta karateca, né? Faixa roxa, sei lá, aos 10 anos de idade, não é isso. Mas qualquer dificuldade que o seu filho colocar para o bulinador, em tese, né, o que é mais comum é que ele desista e parta para outro, né? Então esse é o mecanismo do bullying e é isso que você como pai poderia estar fazendo, né? De novo, voltando. Polícia, trocar de escola, isso para na hora que aconteça. Mas tem um trabalho prévio que é capacitar o seu filho para que ele não seja o mais fraco da turma e que, portanto, ele possa transitar, né, entre várias sociedades ali, entre várias turmas, entre várias escolas, sem que o bulinador olhe para ele, né, para que ele seja usado de bode expiatório para reforçar a força social daquele bulinador, né? Então é isso, eu acho que consegui, né, abordar o assunto de uma forma bem geral. Aqui a gente está falando de vários contextos, né? Estamos falando do contexto da escola, estamos falando do contexto social das crianças, do contexto da preparação do seu filho, e enfim, né, o que o pai precisa fazer. Se tiver alguma dúvida, deixa aí na caixinha. Eu gostaria muito, se não for pedir demais, que você mandasse esse episódio para outras pessoas para que elas também entendam. A maioria das pessoas não entende o que é o bullying, não sabe o que é, não sabe como ele se forma e, portanto, não vai conseguir identificar caso o próprio filho esteja passando por isso. Caso o filho, né, fique envergonhado e não queira falar e tal, vai ser difícil você detectar se você não entende esse mecanismo básico do que é o fenômeno do bullying, né? Então é isso aí. Muito obrigado e até a próxima.